Lucas. Quero mandar a paz para os irmãos da congregação da AD Verde Vivo, onde estamos representando, irmãos, o nosso pastor. Deus abençoe os irmãos, o nome santo de Jesus. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 34 até o versículo de número 38, no nome de Jesus. São Lucas, capítulo de número 1, versículo 34 ao 38, está escrito assim: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Mais uma vez o versículo 37 diz: Porque para Deus não haverá impossíveis. Em outras traduções diz: Porque para Deus nada é impossíveis em todas as suas promessas. Queridos irmãos, graças a Deus por esses 5 versículos a quais nós fizemos menção, visto que é um texto muito conhecido, que talvez você já fez menção desse texto, você já ouviu alguém usar a Bíblia Sagrada para trazer algo acerca da palavra de Deus em cima desses versículos. No livro de Lucas, quando nós lemos esse texto, nós observamos que esse livro foi escrito por um homem chamado Lucas, doutor, conhecedor, a qual pesquisou acerca dos acontecimentos do Antigo Testamento, do período aonde houve um silêncio de 400 anos, aonde a história vem nos dizer que Deus não falava com Israel, aonde Deus não manifestava a sua glória, a sua bondade, o seu poder, aonde Deus não enviava anjos, aonde Deus não enviava profetas, aonde Deus não recebia sacrifício dos sacerdotes. Foi nesse período aonde o doutor Lucas, ele vem dizer que Deus resolveu quebrar o silêncio de 400 anos. Lucas resolveu narrar, contar, dizer a história a qual o Senhor resolveu revelar a sua glória. E escrevendo Lucas para um homem por nome de Teófilo, a Bíblia vem nos dizer, capítulo de número 1, versículo de número 5 em diante, que existia um homem por nome de Zacarias no dias de Herodes, rei da Judéia. A Bíblia vem dizer que esse homem era sacerdote. Esse homem já era avançado em idade. Esse homem era casado com uma mulher por nome de Isabel. E a história também vem dizer, irmãos, que a sua mulher era estéril. E como se não bastasse ser estéril, a Bíblia diz também que essa mulher, ela era avançada em idade. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos que o costume na época, uma mulher que não pudesse gerar filhos, ela era considerada amaldiçoada, esquecida por Deus, alguém que não tinha promessa, alguém a qual o Senhor colocou no escanteio, deixou de lado. A Bíblia diz, irmãos, que mesmo em meio ao período aonde esse casal estava vivendo,
período de Herodes, que mesmo em meio às opiniões da sociedade, a Bíblia diz no versículo de número 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Vocês prestam atenção, que a Bíblia nos conta-nos que esse casal, eles viviam irrepreensivelmente. Quando nós lemos a história, nós observamos que alguns sacerdotes se corromperam, se venderam, se desviaram da presença de Deus, mas o versículo de número 6 diz que ambos viviam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. O texto nos conta que mesmo eles não tendo filhos, eles tinham motivos para viver, eles tinham motivos para adorar. Por que, pregador? Porque eles sabiam o Deus a quem eles serviam. Eles sabiam que mesmo em meio às crises, que mesmo em meio às dificuldades, o Deus a quem eles serviam era grande, era poderoso, era eterno, era fiel para cumprir a sua palavra. E a Bíblia diz que eles viviam. Versículo de número 7 diz que eles não tinham filhos, e o versículo de número 8 vem nos dizer: ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno. Você presta atenção, irmãos, que no versículo 5, o versículo de número 7 vem nos trazendo as dificuldades, mas no versículo de número 6 e o versículo de número 8 vem nos concedendo as qualidades desse homem, desse casal, pois a Bíblia diz que ele exercia o seu papel diante de Deus, na ordem da sua turma. Nos deixa entender que a história, os homens saíram da direção de Deus, os homens já não faziam o que era correto aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade, mas a Bíblia diz que esse homem, por nome de Zacarias, ele exercia o seu papel com fidelidade diante de Deus. E o texto nos conta, versículo de número 9: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe por sorte, irmãos, ele adentrar no templo para queimar incenso ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele entrou para queimar incenso, trabalho esse que durava uma semana de trabalho dentro do templo do Senhor, a Bíblia diz que todos os outros sacerdotes ficaram no lado de fora e Zacarias dentro, adorando, trabalhando, queimando incenso ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava dentro, o texto nos relata, versículo de número 13, que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Que anjo foi esse? Foi o anjo Gabriel, apareceu até a Zacarias, e quando ele estava orando, o anjo falou com ele: Zacarias, não tenha medo, não temas, pois a tua oração, ela foi ouvida, e a tua mulher que é estéril dará à luz a uma criança, e colocarás o nome dele de João. Preste atenção, irmãos, pois a Bíblia diz que era um período de crise, era um período de dificuldade, mas o texto nos conta que a turma de Zacarias, ela era a oitava, ou seja, a primeira entrou, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, e Deus não quebrou o silêncio. Porque, pregador? Porque Deus não encontrou a pessoa perfeita, pois o salmista diz no Salmo de número 101, verso de número 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. Quem eu encontrar, esse me servirá. Ou seja, Deus sabia que tipo de pessoas adentrava no templo para queimar incenso, que tipo de sacerdote entrava no templo para adorar ao nome dele, para buscar o nome dele. E todos os homens que entravam, Deus não se agradara. Mas o texto conta que agora chegou a vez de Zacarias
E Zacarias era um homem temente, Zacarias era um homem fiel, Zacarias era um homem justo, e era esse homem que Deus estava esperando para entrar no templo do Senhor. E quando esse homem entrou, a Bíblia diz que Deus manda o anjo, e enviando o anjo, o silêncio que era de 400 anos, Deus resolveu quebrar, porque alguém com sinceridade entrou no templo para adorar o nome dele. E entrando dentro do templo, o anjo disse que a oração dele foi ouvida, e a sua mulher, que era estéril, daria à luz a uma criança. Ou seja, o anjo disse a ele: a tua casa pode até não ter promessa, mas em meio às crises fosse fiel, em meio às dificuldades fosse valente, ficasse de pé, ficasse na posição com a tua esposa. A tua casa pode ser criticada pelos homens, a tua casa pode ser apontada pelos homens, mas nesse dia o Senhor dos altos céus, ele viu a tua posição, e ele mandou descer aqui nessa manhã para lhe dizer: vai ter promessa sendo realizada na tua vida, e a tua mulher, ela vai começar a dar frutos. Glória! Porque o salmista disse no Salmo 127, verso de número 3: os filhos são herança do Senhor. Ou seja, uma casa, ela é conhecida pelas bênçãos de Deus através dos filhos. E quando o anjo desceu, o anjo ia dizer, ou disse a Zacarias: a tua casa vai ser uma casa abençoada. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a Bíblia diz que o Zacarias pergunta ao anjo, versículo de número 18: como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher é avançada em dias. Versículo 19, irmãos, presta atenção, pois a palavra diz que o anjo olhou para Zacarias e disse: eu sou Gabriel, aquele que traz boas novas. E tem uma coisa: assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Quando o anjo disse assisto diante de Deus, tem dois significados. Primeiro, ele vê o que Deus pode fazer. Primeiro, ele enxerga o que Deus é capaz de realizar. E segundo, ele trabalha para Deus. Quando o anjo desceu para avisar a Zacarias, ele disse: eu vejo o poder a qual meu Deus ele tem, eu vejo a autoridade, o que o meu Deus pode fazer através do seu poder. E eu fui enviado nessa manhã para te dizer: tem coisas novas chegando na tua vida, Zacarias. Tem coisas novas chegando na tua casa, Zacarias. Tem coisas novas chegando no teu casamento, Zacarias. Quem me enviou foi o Deus dos céus. Quem me enviou foi o Deus que manda na terra. Quem me enviou é aquele que tem a chave de Davi, que quando ele fecha ninguém abre, mas quando ele abre, Zacarias, ninguém tem poder de fechar. E Deus está dizendo nessa manhã: eu estou abrindo portas grandes, porque eu sou Deus de coisas novas. Glória, glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, versículo de número 24: passados esses dias, que dias? Os dias da profecia, da promessa. A Bíblia diz que a mulher concebeu, e concebendo, a Bíblia diz que ela fica oculta 5 meses, mas o versículo de número 25 diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando, ou seja, o Senhor olhou para mim com cuidado, com carinho, para anular o meu opróbrio perante os homens, ou seja, para anular a maldição, para anular as palavras negativas, para anular as opiniões que os homens tinham ao meu respeito. Deus quebrou a maldição. Foi por isso que o profeta Isaías, ele disse: toda ferramenta preparada contra ti não
prosperará, e toda língua levantada em juízo tu as condenarás. Ou seja, a Bíblia diz que ela se ocultou, ela se escondeu, mas o versículo de número 25, ela cantou, ela adorou, ela estava vivendo, ninguém estava encontrando ela, ninguém enxergava Isabel, mas a Bíblia diz que ela estava vivendo, adorando, cantando perante a presença de Deus. Ninguém está te vendo, ninguém está te encontrando, mas você está vivendo a promessa de Deus. É Deus dizendo: deixa aos homens dizer, está morta, morreu, não tem mais jeito, não acontece milagre. E você dentro da sua casa, você abre a sua boca dizendo: eu estou vivendo a promessa de Deus, eu estou vivendo o tempo de Deus, eu estou vivendo o melhor de Deus, porque Deus quebrou o meu opróbrio, quebrou a maldição a qual tinha sobre a minha vida, e eu estou adorando ao Deus Todo-Poderoso. Oh glória! Isabel estava vivendo o melhor de Deus, mas a Bíblia diz que no 6º mês, o anjo Gabriel vem mais uma vez em terra, e a Bíblia diz que ele foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma cidade pequena, uma cidade que ninguém dava valor, uma cidade que as pessoas olhavam e diziam: dali não vai sair nada de bom. Mas a Bíblia diz que o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, oh glória, para uma cidade, o anjo desceu, e nessa cidade existia, versículo 27, uma virgem desposada, ou seja, compromissada, noiva de um homem por nome de José, carpinteiro, um homem trabalhador. A Bíblia diz, irmãos, que o anjo chegando-se até a ela, versículo de número 28, a Bíblia diz: e entrando o anjo aonde ela estava, disse a ela: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia. Versículo 28, irmãos, o anjo chegou, o anjo entrou, o anjo foi, e o anjo chegou na presença dela e disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Existia uma profecia no livro de Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14, que uma virgem conceberia, daria à luz a uma criança. Aleluia. E os judeus, as moças, esperavam, ansiosa, que uma delas fosse a moça escolhida por Deus. E a Bíblia diz que Deus vai em Nazaré, e o texto nos conta que ele escolhe a dedo uma moça por nome de Maria. E quando ele escolheu, ele disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Aleluia. Tempo de crise, tempo de dificuldade, mas o anjo apareceu e disse: o Senhor é contigo. Aleluia. Tempo que nada acontecia, o anjo disse: o Senhor é contigo. Aleluia. E quando o anjo disse: o Senhor é contigo, a Bíblia diz que ela temeu e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. E o anjo disse, versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não era que Maria era melhor do que as outras, não era que Maria era mais especial do que as outras. Tudo é graça, tudo é a graça de Deus. A Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 8, que Deus olhou para a terra e a corrupção tomava de conta, e o coração do homem articulava aquilo que era mal. Mas quando Deus disse: vou destruir tudo que eu criei, Deus olha para a terra e diz: porém Noé achou graça aos olhos de
Deus, aleluia, glória a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 12. Deus disse a Moisés: sobe com esse povo, vai com esse povo, porque o seu coração, o coração do povo é um coração duro, é um coração que planeja em fazer o que era mal. Aí Moisés olha para Deus e disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Aí Deus olha para Moisés e diz: achaste graça aos meus olhos, por isso irei contigo. Ou seja, tudo é graça, irmãos. Não é porque você é melhor, não é porque você prega mais, não é porque você canta mais, não é porque você tem 20, 30 anos de crente, não, irmão. Tudo é graça, é graça, é graça, é a graça, é a graça de Deus que vai fazer o milagre acontecer nessa manhã. Glória. Ele disse: achaste graça diante de Deus. E tem uma coisa, Maria: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. 32. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você preste atenção que no versículo de número 31, o anjo disse que colocaria o nome dele de Jesus. Era um nome comum na época. Mas no versículo de número 32, a Bíblia diz: e este será grande. Ou seja, o anjo queria dizer a ela: para muitos vai ser apenas mais um. Mas versículo 32, se você não der glória na sua casa, eu não sei o que está acontecendo. Mas o anjo disse: esse será grande. E segundo o dicionário, Aurélio diz que a palavra grande é fora do normal. Quando o anjo disse a ela: essa criança vai ser chamada Jesus. Mas tem uma coisa: o milagre não vai ser igual aos outros. Mas tem uma coisa, Maria: o milagre a qual vou fazer na tua vida, que vai ser gerada na tua vida, vai ser fora do normal. As pessoas vão olhar, não vão saber como aconteceu. As pessoas vão olhar e não vai saber o que dizer. Como isso foi realizado, é fora do normal, é fora do alcance dos homens. Só quem pode fazer isso, Maria, é o Deus que manda nos céus. Vai ser fora do normal. Escute, irmão, vou profetizar a primeira palavra nessa manhã. O que Deus vai fazer na vida de crente nessa manhã vai ser coisa grande. Pregador, tu prova em cima da palavra, irmão. Este será grande. O milagre a qual você está esperando, irmãos, vai ser grande. Os vizinhos não vão entender, mas vai ser fora do normal. Os invejosos não vão entender, mas vai ser fora do normal. Os críticos não vão compreender, mas Deus está dizendo: vai ser fora do normal. Para muitos vai ser apenas mais um milagre, mas Deus está dizendo para mim e para você que está orando e pedindo: vai ser fora do normal, vai ser algo sobrenatural. Orakamahashuria Elei remanto caiacei. Será grande, Maria. Ayamanto Yoseia. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre. Ou seja, o que Deus vai fazer não vai durar só uma semana. O milagre que Deus vai fazer não vai durar só algumas horas. O milagre que Deus vai fazer não vai durar só alguns meses. O que Deus vai fazer na sua vida, irmãos, vai ser eterno. Olá, Rachúria. Olha o texto, irmão: e ele reinará para sempre. Ou seja, vão tentar acabar, destruir, mas Deus está dizendo: vai ser eterno. Ninguém destrói. O que eu faço, ninguém destrói.
O que eu realizo ninguém acaba. O que eu faço ninguém tem poder para aniquilar. Ninguém tem poder para destruir. O poder está nas minhas mãos. E o que eu faço dura para sempre. Receba cumprimento de promessa de Deus. Nessa manhã Deus está dizendo: reinará para sempre. A minha glória, o meu poder, a minha presença vai reinar na tua casa a partir de hoje. Não vai ser algo constante, vai ser eterno. Não vai ser algo passageiro, vai ser eterno. Vai vir luta, mas vai ficar. Vai vir luta, mas a minha presença vai reinar. Vai vir tempestade, mas a minha presença vai morar dentro da tua casa. 34. Então disse Maria: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Ou seja, como vai acontecer? Como vai realizar? Eu não tenho relação com homem. Com homem. 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo. Ou seja, quando Maria perguntou ao anjo: como vai acontecer? Eu não tenho relação com homem. O anjo disse: não precisa de homem. Não precisa de apadrinhamento. Não precisa de arrumadinho. Não precisa de amizades. Não precisa de grupinhos. Não precisa de coloios. Não precisa de mentiras. Não precisa invejar nada de ninguém. Quem vai fazer é Deus. Quem vai cumprir é Deus. Quem vai fazer realizar a promessa é Deus. O anjo disse a Maria: Maria, não precisa de homem algum, porque o que vai acontecer na tua vida não vai precisar da terra, não vai precisar de homem nenhum. Vai vir do alto, vai vir dos céus, vai vir daquele que pode fazer, vai vir daquele que pode realizar. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, e ele te envolverá. Essa palavra te envolverá, ela quer dizer: deixa o Espírito de Deus trabalhar, deixa o Espírito de Deus agir. Quem vai fazer é Ele, quem vai quebrar as barreiras é Ele, quem vai fazer o sobrenatural acontecer é Ele. Apenas abraça o projeto de Deus. Te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Talvez ela ficou com dúvida. Por isso que o anjo disse no versículo de número 36: Isabel, tua parenta, ou tua prima, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Oh glória, oh glória. O anjo fala para Maria: Maria, quer mais uma prova que Deus é poderoso para fazer? Lembra da tua prima Isabel, que é avançada em idade, que é estéril. Lembra dela? Já está com 6 meses de gestação. Por isso que o profeta Isaías, ele diz, 43, versículo número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Em outras traduções diz: agindo eu, quem impedirá? Ou seja, o anjo disse a Maria: Maria, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Você não está vendo nada, mas receba essa segunda palavra no nome de Jesus. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está operando. Deus já se levantou do trono nessa manhã e Ele está dizendo: operando eu, agindo eu, quem impedirá?
impedirá. É as crises, é as dificuldades, é o inferno que se levantou, é Satanás com as suas caravanas que quer impedir. Deus está dizendo nessa manhã: estou agindo. É o laudo que já foi mostrado, onde o médico disse que não tem mais jeito. Deus está dizendo: eu estou agindo. É a porta que não quer abrir, Deus está dizendo: eu estou agindo. É a salvação que você almeja, aonde o homem diz que não vem para a casa de Deus, aonde o filho diz que não vem para a casa de Deus, Deus está dizendo: eu estou agindo. E agindo eu nessa manhã, quem impedirá? Receba nessa manhã essa palavra: Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo ao teu favor. Alai, elei remanto camarrachoria, ei remanto camarracei. Meu Deus, porque pregador, Deus está agindo? Porque Isaías, ele disse no seu livro 40, versículo de número 26, a última parte: por ser ele grande em força e forte em poder. Irmãos, só age, só faz o impossível quem é grande em força, quem é grande em seu poder. E Deus é grande em força, Deus é grande em poder. Foi por isso que o anjo disse a Maria: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, porque para Deus nada é impossível. O que é impossível aos seus olhos nessa manhã? Qual é a causa? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? Qual é a porta? Qual é a enfermidade a qual está lhe deixando triste, cabisbaixa, sem força? Qual é a pessoa que você tanto ora e parece que aos seus olhos nada acontece? Deus está dizendo: não haverá impossíveis para mim. Não tem causa perdida para mim. Não existem impossibilidades para mim. A palavra impossível significa aquilo que não consegue possuir, obter, que não consegue fazer. Você não pode, você não tem condições, você não tem mais forças, mas Deus está dizendo: eu consigo fazer para você nessa manhã. A palavra haverá significa possuirá, terá, acontecerá. Deus está dizendo: o impossível você receberá. O impossível acontecerá na sua vida. O impossível terá dentro da tua casa. Palavra promessa, compromisso que alguém assume de fazer. Porque para Deus não haverá impossível. Ou seja, concluo a minha fala. O anjo disse a ela: você possuirá aquilo que você não tinha condições de possuir. Deixa eu dizer de novo, para você que está na sua casa, na cozinha, na sala, no quarto, na área, na varanda, para você que está no trabalho, Deus está dizendo: você terá, possuirá aquilo que você não consegue possuir, obter, aquilo que você não consegue fazer. Vai começar a existir na tua vida aquilo que não tinha, aquilo que não existia. Deus está dizendo: vai começar a acontecer. Por que, pregador? Porque em todas as suas promessas Ele assume a responsabilidade de fazer. Escute, o homem pode falhar,
Seu líder pode lhe decepcionar. Colegas, amigas de trabalho, de cadeira, de ministério, pode lhe decepcionar. Mas nós servimos a um Deus que é fiel para cumprir a sua palavra. Foi por isso que Moisés escreveu no livro de Números: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. E eu quero saber onde está você, que se afastou dos caminhos do Senhor, que se entristeceu por algum motivo, que se esfriou na fé por alguma razão, por algo que aconteceu na trajetória, na sua caminhada, por algo que aconteceu dentro da sua casa. Deus falou nessa manhã que Ele é o Deus do impossível. Deus falou nessa manhã que Ele é fiel para fazer acontecer o impossível na sua vida. Deus, Ele é fiel para abrir portas que se encontram fechadas. E eu quero saber onde é que está a segunda vida para Jesus, não é isso, meu amigo? Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê você que nesse período de dificuldade a qual nós estamos vivendo, onde muitas pessoas se esfriaram na fé, se desviaram, saíram da presença de Deus, e Deus dizendo: a minha promessa, ela é fiel para se cumprir na sua vida. Pode todos te deixarem, pode todos te abandonarem, pode o marido te deixar, pode os filhos não te entender, pode o namorado, amigos, colegas não te compreenderem, te abandonarem, colocar de lado, colocar de escanteio, mas Deus está dizendo: eu sou fiel, e o que eu comecei a fazer na sua vida, eu sou fiel para cumprir. E eu quero saber onde está a segunda vida para Jesus. Cadê você? Jesus, Ele te chama nessa manhã. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o nosso pastor. Que Deus abençoe ao doutor Anderson, sua esposa.